pessoal que está chegando aí. Boa tarde a todas e todos. Vocês estão me escutando bem? Coloquem aí um joinha para eu ver se tá tudo certo com o áudio. Tá tudo bem com o áudio? A gente vai. Que bom, André, obrigada. Eu sou Sheila Geri, sou coordenadora da Liga Canábica na Paraíba e vou chamar aqui para conversar. Obrigada, Jéssica. Vou chamar aqui para conversar com a gente a nossa amiga Suzy, que é coordenadora da SOBECA, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, recém-fundada. Ela vai falar um pouquinho dessa realidade que é uma alegria para o Brasil ter uma sociedade de enfermeiras e enfermeiros, né, que pretendem e que já trabalham com o uso terapêutico da cannabis, da maconha, da Santa Maria. Ora a gente vai falar maconha, ora a gente vai falar cannabis, ora a gente vai falar Santa Maria, principalmente maconha e Santa Maria, que são os nomes mais populares dessa planta, né? Mas eu vou chamar logo Suzy para a gente já ir conversando as duas aqui juntas. E aí, amiga Suzy, foi. Oh, bem-vinda! Ei, tá me ouvindo, amiga? Vindo bem. Graças. Estamos aqui mais uma vez. Pode falar. Diga aí. Estamos aqui mais uma vez trazendo polêmicas. Pois é. Faz parte, né? A gente até queria uma tardinha de paz, né? Na tranquila. Estão exigindo da gente que nos posicionemos, então estamos aqui para isso, né? Nós, como mães atípicas, A gente estamos nem sempre queria prontas, né? polemizar, né? Exatamente. A gente nem estava afim de polêmica, mas as pessoas, né, não colaboram, então a gente vai. Vamos Olha embora. aí o pessoal já dizendo, Suzy linda com você. Beijo, Kel. Pessoal, é uma alegria muito grande. Tá voltando, né? A gente passou um ano inteiro, enquanto Liga Canábica, fazendo lives toda quarta-feira. Nunca mais tinha feito, eu não sabia mais nem chamar aqui, Suzy. Mas queria antes, Suzy, que você falasse um pouquinho da Sobeca, né? Que foi recém-fundada, essa entidade que é tão importante, tão significativa, eu acho que única no mundo, né? Me diga aí, quem é a Sobeca, quem é você na Sobeca? Então, nós somos, como você já apresentou, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, né? Fundamos agora, dia 9 de junho. Estamos em processo de registro, né? No cartório, todas aquelas burocracias que nós sabemos bem como é que é. E nós somos um grupo de profissionais da enfermagem, né? Que estamos há um ano já nos encontrando, nos reunindo, conversando, né? Que bom que nos encontramos também, porque estávamos espalhadas Brasil afora, né? Trabalhando com a cannabis. E aí a gente se juntou para se organizar mesmo enquanto categoria, né? E buscar trazer esse debate tanto para a sociedade civil como para os nossos conselhos, né? Para os nossos órgãos reguladores, para esse universo também da cannabis, né? Todo o movimento canábico, a gente quer dialogar com todo mundo. E o principal, nosso ponto principal, né, que fez com que nós nos juntássemos nessa ousadia de criar a Sobeca, é que nós queremos, de fato, que a enfermagem ela ocupe o seu lugar dentro dessa terapia, né, que não é uma terapia nova, é uma terapia milenar, né, que já nos relacionamos com a cannabis há milhares de anos, como já conversamos aqui. E a enfermagem ela tem um papel fundamental, que é fazer o trabalho da enfermagem, né? O cuidado, a assistência integral, estar junto, né, dos pacientes, das pacientes que estão escolhendo a cannabis como uma opção terapêutica, né? Então, hoje em dia, a nossa realidade existem poucos médicos prescritores de cannabis e não existe, de fato, uma estruturação, né? Um acompanhamento dessa terapia, né? Um médico que acompanha, que prescreve para 300, 400 pacientes, ele não consegue fazer o acompanhamento individualizado
como a terapia canábica ela tem nos mostrado que é a forma da Santa Maria atuar, né? Da cannabis atuar. Então, essa terapia ela é individualizada, ela precisa ser personalizada, precisa ter um acompanhamento terapêutico, apesar de ser uma terapia muito segura, mas as orientações, né, de uma profissional qualificada, que entende também de fitoterapia, né, é fundamental para que essa terapia ela tenha sucesso, né? A gente às vezes vê pacientes abandonando o tratamento por uma questão de ajuste, de informações técnicas, de uso correto, inclusive de escolher quais são as vias que ela pode estar, né, que essa pessoa pode estar utilizando, que não é só o óleo, nós sabemos disso. Então, a Sobeca, ela surge com essa missão de discutir, de organizar, de trazer uma proposta de regulamentação para a atuação da enfermagem canábica, que já é uma realidade, e por que não também para dentro do que é nossas atribuições, do que são nossas atribuições, e dentro do que já existe de legislação, inclusive, né, que acompanha a nossa categoria, fazer a prescrição dos fitoterápicos, né? A enfermagem é uma categoria da saúde, uma profissão da saúde, que ela tem essa possibilidade, né, de fazer prescrições de fitoterápicos, de pomadas, de diversos produtos, como já é uma realidade, por exemplo, no programa de saúde da família, né? A enfermagem ela também pode fazer transcrições, né? Quando a pessoa faz um uso contínuo, quando é uma questão crônica, né, que a gente sabe que a pessoa vai usar aí por muitos e muitos anos, ela não precisa estar passando mensalmente ou trimestralmente por uma consulta médica para fazer uma renovação de receita. Então, nós temos aí um longo caminho pela frente. Sabemos que vai ser um debate polêmico, mas é um debate que é necessário, porque o que nós queremos também é garantir, de fato, ampliação ao acesso a um acompanhamento qualificado. Não adianta a gente ampliar a oferta de produtos se a gente não amplia também a oferta de um acompanhamento terapêutico qualificado, né? Então, resumidamente, é isso. Que bom, que maravilha. Ocupando um espaço necessário, né? Isso. Que a gente sente muito. É uma alegria muito grande. Espero que cresça, né? Torço e vou dar também o que eu puder aqui, enquanto Liga Canábica, para que a Sobeca chegue junto dos pacientes e a gente convive, né? Você também, como integrante aí do grupo de pacientes da Liga, viu o cotidiano desse acompanhamento, como é empenhativo e a gente precisa muito, nos ambientes hospitalares, às vezes, que a pessoa chega lá, né? Está usando o óleo e ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém é tão importante. Eu sei de pacientes que assim, foram impedidos de usar dentro do ambiente hospitalar e pioraram o seu quadro, exatamente porque não havia nenhum profissional, né? E há uma premissa de proibição, que é exatamente isso que a gente vai conversar mais a fundo hoje. E eu acho que a Sobeca chega ocupando esse lugar de assistência, mas também um lugar político muito importante nesse momento, né? De se firmar como, né, grande parceiro da Santa Maria, grandes parceiras da Santa Maria nesse tratamento. Exato. E aí a gente vai E só falar para também fazer uma sobre... complementação, Sheila, a enfermagem, ela está em toda a rede de saúde, seja pública, seja privada, na atenção básica, na média, na alta complexidade, na urgência e emergência, na UTI. Então, é uma categoria que está presente na saúde. Não se faz saúde no Brasil sem a enfermagem, né? Não se fala em cuidado sem a enfermagem. Então, a nossa categoria ela precisa também estar qualificada para isso que você falou, para receber uma pessoa, seja qual for o serviço de saúde, que esteja utilizando algum produto de cannabis e que ela possa, que ela já conheça, que ela saiba do sistema endocannabinoide, que saiba como essa substância ela pode interagir com outros medicamentos, remédios, né, e outras opções terapêuticas que a pessoa esteja utilizando. Então, independente de trabalhar ou não com a terapia canábica diretamente, os profissionais e as profissionais da enfermagem precisam estar qualificadas para poder dar essas orientações e para saber, quando a pessoa chegar dizendo, oh, eu estou tomando óleo da cannabis, mas vou precisar dessa internação, né, hospitalar por uma semana, 15 dias, um mês, como é que naquele protocolo de cuidado diário que o paciente já tem,
o óleo da cannabis vai entrar. Então, isso é um debate que é urgente, que é muito importante e que é muito sério. Né? Uma pessoa que usa, por exemplo, o óleo da cannabis para fazer o controle de crises convulsivas, ela não pode estar ali, né, numa internação durante um período considerável de tempo e não tomar o seu remédio, né? Porque isso pode trazer uma complicação séria, né? Então, nós não podemos nos omitir e precisamos estar também trabalhando junto, né, com formação, com a parte da educação, como você falou, da articulação política, tudo é política, né? Então a Sobeca também chega para trazer essa contribuição para as formações de toda a categoria da enfermagem, né? Desde as profissionais técnicas, como de nível superior, enfim, toda a categoria de enfermagem, como também nessas articulações políticas do movimento canábico como um todo, né? Então, nós estamos fundando a Sobeca também com essa consciência social de que todas essas questões que a gente já discute, né, do racismo, da misoginia, da xenofobia, né, que permeiam aí ainda a criminalização da maconha, são pautas que a gente vai estar discutindo também. E, para finalizar, dizer que somos uma categoria que temos mais de 80% de mulheres. E sabemos que essa planta ela tem uma energia feminina de cuidado muito forte. Né? Então, eu acho que esse casamento da enfermagem com a cannabis é um casamento que ele é promissor e pode fazer grandes transformações na qualidade, né, da assistência mesmo à saúde das pessoas. Isso. Me para que tu sabe que eu vou me embora falando, viu? Uma pessoa aqui na caixinha, nas perguntas, Leandro, ele é enfermeiro, e ele perguntou se é grande a procura, né, por enfermagem canábica, né, por enfermeiras e enfermeiros que conheçam da terapêutica canábica, né? Eu acho que você já respondeu, né, que é grande, é um espaço que né, a gente está eu como paciente sinto muito essa necessidade também, mas aí eu já deixo, Leandro, tomando a sua frente, Suzy, o Instagram, né, para o Leandro entrar em contato e né, não sei como é o caminho, mas eu acho que pelo Instagram dá para ele entrar em contato até se ele quiser se juntar. Com certeza. Precisamos unir forças, né, para que a gente possa fazer com que essa nova área, quem sabe uma especialidade, né, é um mercado que se abre também, né, que a enfermagem não pode ficar de fora, né, a gente para todos os debates que formos fazer, né, desde do comercial e financeiro até o ativismo, né, e o político, a enfermagem ela precisa estar participando. Então, hoje a gente já tem uma procura grande, muitas associações já trabalham com a enfermagem na equipe de acolhimento, né? A nossa equipe de acolhimento mesmo tem uma enfermeira qualificadíssima, que é Soraya, que as pessoas que entram em contato com o acolhimento, né, tem todo esse acompanhamento e que a atuação de Soraya dentro do acolhimento tem sido, ao meu ver, né, fundamental para garantir tanto as informações, né, de qualidade, com embasamento científico, como essas orientações individuais, assim, para o seu caso, vamos analisar individualmente, né? Então, muitas associações já estão tendo essa consciência que a enfermagem precisa estar à frente desse acolhimento, né? E também, à medida que a gente vai falando sobre isso, que a gente vai ocupando o nosso espaço, a procura por esse acompanhamento ela também vai aumentando, né? Então, ninguém procura o que não existe, né? Quando a gente sabe que existe, a gente vai se informar e vai despertando o interesse das pessoas. Já existem enfermeiras, né, que atuam nessa área mais do empreendedorismo, que também as pessoas não sabem, né, que a enfermagem ela pode sim ter um atendimento, né, no consultório particular, enfim, isso tudo aí a gente pode conversar numa outra live para a gente também não fugir muito, né, do nosso assunto principal, tá bom? Ele Então, quem inclusive tiver falou aí aqui. que for da categoria, pode me chamar ou no privado ou no Instagram da Sobeca, que eu dou todas as orientações e estamos abertas para novas e novos associados. Ele falou que está lá no grupo da Sobeca. Que bom, então. Maravilha. Bom, mas o nosso assunto principal é essa nota, né? Nota à população brasileira, que no dia de ontem, 16 de agosto de 2023, o CFM novamente, né? Acho que já é a quarta ou a quinta vez que o CFM, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, se pronunciam com relação à cannabis. No meu entendimento, de forma bastante irresponsável, porque os argumentos, né, se você lê a nota, os argumentos, as falas, as frases, as palavras utilizadas demonstram muito mais
uma opinião pessoal do que um dado científico, né? E uma opinião pessoal de alguém que está desconectado da realidade mundial, que está desconectado de que é verdade que maconha é remédio, de que no mundo inteiro essa planta é a bola da vez, para usar uma expressão, né, comum entre nós, é a bola da vez em termos de terapias, quando nada resolve, quando nenhuma uma medicação, nenhum tratamento é eficaz, as pessoas têm recorrido e há pesquisas no mundo inteiro, né, publicadas inclusive, uma planta de uso seguro, de mais de 7.000 anos de uso documentado e que cresce no mundo inteiro as regulamentações, tanto do seu uso terapêutico, medicinal, como de outros usos. Isso é um caminho sem volta. E a gente vê né, o órgão máximo da medicina no Brasil e o órgão máximo, né, da psiquiatria que trabalha com saúde mental no Brasil se posicionando de forma absolutamente desconectada com essa realidade, com argumentos sem nenhum fundamento técnico, jurídico, científico, né? Muito mais uma opinião. A gente vai, acho que talvez fosse o caso mesmo, como você sugeriu fora, Suzy, a gente ir lendo e ir pontuando os questionamentos, né, importantes que a gente faz, porque se trata, a gente não está aqui somente contra-argumentando, a gente está, inclusive, questionando como é que um órgão que no país é o órgão máximo de representação de uma categoria tão importante, que é a classe médica, se posiciona de forma tão irresponsável, né, dessa forma. E ainda alegando que está defendendo a população brasileira, se posicionando em favor de qual população brasileira, né? Nosso grande questionamento é isso. Exato. E aí eu queria que você, já que você está com o texto aí, que fosse dando uma lidinha para a gente ir pontuando. E aí o pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma observação, vai ficar aberto os comentários para todo mundo poder participar. Maravilha. Então vamos lá. Nota aos brasileiros. CFM e ABP, que é Conselho Federal de Medicina, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, reiteram posição contra descriminalização da maconha e pedem medidas de apoio à população. Então, diante da retomada do debate público sobre a descriminalização da maconha no país, após a manifestação de diferentes autoridades, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria reiteram publicamente o posicionamento de ambas as instituições contra essa liberação, por entenderem que medida dessa natureza pode resultar no aumento do consumo, no comprometimento da saúde de indivíduos e pública, e no fortalecimento do narcotráfico. Vamos comentar por parágrafo, porque esse primeiro parágrafo e se a gente ler a carta toda, é capaz de explodir a cabeça. Exatamente. Nesse parágrafo aí, eu de minha parte, eu já queria destacar 4 coisas. Primeiro, essa palavra liberação, né, que eles usam, antes eles usam legalização, descriminalização, eu acho, e depois eles falam de liberação, né, essa palavra liberação é uma palavra que se coloca em muitos contextos de forma a induzir um descontrole sobre, né? Quando você fala em liberar, dá aquela ideia, liberou geral, agora tudo pode. Né? E não é isso, né, que a população deseja, não é isso que quem atua na área, né, de saúde mental, ou com a terapêutica canábica, ou com outros usos da maconha, né, lida. A gente não lida com essa história de liberar geral, porque se você parar para pensar, liberado está hoje, né, sendo, né, punido com pena de prisão ou outras penas, apenas a população preta, pobre e periférica, mas a população de classe alta, né, de pele branca e moradores de bairros nobres, né, não sabem o que é criminalização da maconha. Então, quando a gente fala em regulamentar, em legalizar, a gente fala em controlar, exatamente, é isso que se pretende. Controlar acesso, controlar distribuição, controlar uso, ter o controle sobre algo que hoje em dia está descontrolado. E aí, para não me alongar muito, essas coisas aí que eu pontuei aqui, aumento de consumo, fortalecimento do narcotráfico e comprometimento da saúde, que são 3 argumentos que eles usam como justificativas, né, importantíssimas para, né, sair com essa nota, né? Com relação ao aumento do consumo,
Em nenhum lugar do mundo em que ela foi regulamentada para todos os usos, houve isso documentado, houve problema com aumento de consumo, com abuso dessa substância em nenhum lugar, né? E já são muitos países em que essa regulação, essa legalização já aconteceu, inclusive para outros fins. O fortalecimento do narcotráfico, ele acontece exatamente no ambiente de proibição, Exato. como está agora no Brasil, né? Se eu legalizo, eu retiro o poder do narcotráfico e passo para o Estado esse poder de controle dessa substância. E o comprometimento da saúde, ele é feito exatamente pelo impedimento do acesso a essa terapia, porque a gente tem muito mais, eu acredito que mais de 500 mil pacientes hoje, muito mais do que isso, acho que mais de 1 milhão já de pessoas no Brasil que se utilizam dessa terapêutica e muito mais precisam dela para ter qualidade de vida e saúde e para evitar muitas doenças, porque hoje já há pesquisas que demonstram, né, que o equilíbrio do sistema endocannabinoide promovido pelo uso da maconha, ele impede o surgimento ou adia o surgimento de muitas doenças. E aí o conselho vem falar de comprometimento da saúde, se a gente conseguir regular, se a gente conseguir acessar esse tratamento. Isso é muito preocupante, muito irresponsável, como eu dizia. E eu queria também saber a sua opinião sobre isso. É isso. Concordo com todas as suas análises, né? Eu acho uma desonestidade intelectual mesmo do Conselho Federal de Medicina, porque se construiu socialmente essa ideia de que o CFM é a autoridade máxima, ali estão as pessoas mais qualificadas para representar essa categoria que tem um trabalho que é importante, né, para a saúde coletiva. A medicina, ela ocupa esse lugar estratégico, né, até porque domina também alguns atos, né, com exclusividade, que a gente fica à mercê dessa categoria. É isso que a gente não quer fazer com a cannabis. A gente precisa ter todos os profissionais de saúde trabalhando cada um nas suas esferas de atuação, justamente para que a gente não fique à mercê de uma única categoria. E aí eu acredito que essa desonestidade, como você falou, ela acaba sendo uma irresponsabilidade mesmo, né, social, porque existem esses milhares, né, quiçá milhões de pessoas utilizando, e até hoje a gente não tem registro de agravamentos. A pessoa pode até dizer, eu não senti nada, parei de usar. Mas de dizer, eu compliquei o meu quadro individual porque estou usando cannabis, não há registro disso, a gente não tem conhecimento disso. E a saúde coletiva, eu costumo até dizer que a terapia canábica ela é uma terapia familiar. Porque a saúde coletiva, quando você fala em saúde coletiva, você tem que ter uma noção do todo mesmo, né? Não é só a ausência da doença. Então, por exemplo, a gente que usa cannabis há muito tempo, as minhas filhas que não têm diagnóstico e que não têm indicação de tomar o óleo da cannabis, mas o meu filho que tem diagnóstico de TEA e toma, né, já há quase 6 anos, acho que já tem 6 anos, não agravou o quadro dele, pelo contrário, ele só desenvolveu. E o desenvolvimento dele, os benefícios diretos que a cannabis tem na vida dele, na vida dos pacientes, eles refletem na qualidade de vida dessa família, de toda essa rede, né, que está, na realidade, de toda essa rede social que convive com essa criança, com esse adulto. Né? Uma pessoa que vive sem dor é uma pessoa que ela tem condições de interagir com seus familiares, com seus amigos, né? De ter uma vida social. Então, quando a gente fala de saúde coletiva, a gente tem que ter também esse entendimento amplo, né? De que não é só ali, vou me relacionar só com a doença, é de tudo isso. E aí eu acho também irresponsável, porque se torna até contraditório, só existe tráfico porque é criminalizado. Se você não é criminalizado, não existe tráfico. Pode até ter um pirateamento ali ou outro, né? O pessoal que quer vender mais barato, o pessoal que quer comprar mais barato, isso aí acontece com tudo. Mas nem por isso a gente deixou de vender álcool, ou tabaco ou remédio na farmácia, porque tem gente fazendo os contrabandos para ganhar uma grana aí, burlando o Estado, né? Isso aí é uma realidade que se aplica a tudo, a roupa, a calçada, a tudo. Então, o narcotráfico, ele se fortalece com a guerra às drogas. A gente sabe disso, né? E aí, inclusive, dependendo da ação, né, que seja realizada, coloca essa lucratividade que quem está, né, trabalhando ali com o tráfico tem lá em cima. Então, quando você faz uma apreensão sei lá,
50 pés de maconha prenderam numa fazenda lá no interior do Pernambuco. Isso não resolveu o problema do fornecimento de droga. Isso não resolve, a gente já está comprovado de que isso não tem sucesso. Então, quando você afirma que uma legalização, né, uma descriminalização, ela vai fortalecer o narcotráfico, chega a ser bizarro, assim. Eu estou tentando encontrar uma palavra mais elegante, mas não consigo. Porque é exatamente o oposto. Os grandes especialistas que estudam isso já falam isso há muito tempo, né? Enfim, complexo. Vamos continuar por o próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Para o CFM e a ABP, o consumo da maconha, mesmo sob a alegação medicinal, eles colocaram medicinal entre aspas, representa riscos à saúde de forma individual e coletiva. Trata-se de droga que causa dependência gravíssima, com importantíssimos danos físicos e mentais, inclusive precipitando quadros psicóticos, alguns não reversíveis, ou agravando sintomas e a evolução de padecentes de comorbidades mentais de qualquer natureza, dificultando seu tratamento, levando a prejuízos para toda a vida. Aqui já tem mais uns 10 pontos para a gente comentar, né? Porque, olha, se tem um mito, um tabu que está sendo desconstruído na saúde mental, é de que a maconha ela pode desencadear ou precipitar quadros psicóticos. Claro que pessoas que já tiveram quadros psicóticos ou que têm essa tendência, né, a ter qualquer questão relacionada à saúde mental, precisa desse acompanhamento profissional qualificado, precisa de uma prescrição, né, responsável, precisa utilizar um produto de qualidade. Então, tudo isso é inegável. Mas você afirmar, né, que pode precipitar um quadro psicótico, eu acho que é o Conselho Federal de Medicina cometer quase um crime. Que é um crime, exatamente. Que é ir contra justamente o que as evidências científicas têm mostrado. Que a saúde e a nossa mental... convivência. Exato. Que a gente tem sendo tratados com a terapia, saindo de quadros refratários, né? De sofrimento mental das ordens e em uso de substâncias, né? Às vezes, né? São caixas e caixas de remédios psiquiátricos, pessoas dopadas, né? Desligadas da realidade, que com a terapêutica canábica começam a sair, conseguem desmamar a medicação, conseguem ficar, ter qualidade de vida, ficar bem, né? Mesmo em quadros psicóticos graves, dependendo do manejo da terapêutica canábica, a pessoa sai. E mais, né? Sem aquela configuração típica que os medicamentos psiquiátricos trazem, né, para essas pessoas. Que são drogas que causam dependências gravíssimas também. Essa alegação de que a cannabis... Essa alegação é que você falou, importante falar da história de dependência gravíssima. Isso, a maconha é o que causa menos dependência. Isso a ciência já mostra, né? Exatamente. Se for assim, vamos tirar os opioides e os tarja preta do mercado. Porque são drogas também, né? A gente tem que reforçar que esse conceito do que é droga não é só maconha, cocaína, não. Os remedinhos são droga também. Então, se a gente acha que drogas que causam dependência gravíssima, elas não podem ser legais e nem regulamentadas, não faz nenhum sentido fazer a defesa da prescrição de opioides, de psicotrópicos, de qualquer medicação tarja preta que causam dependências. E pior, essas drogas, sim, quando elas são utilizadas ou elas são retiradas, né, abruptamente, podem causar um dano à saúde mental dessa pessoa muito maior do que a cannabis. Né? Isso. Esse processo de desmame de uma medicação tarja preta é muito mais complexo do que o processo de desmame de um óleo de cannabis. Então, assim, isso eu acho que é muito grave, muito sério, e que a gente, enquanto sociedade civil, ou enquanto associações, enquanto profissionais de saúde, a gente não pode admitir que esse tipo de coisa aconteça, porque claramente existe também aqui nas entrelinhas uma posição manicomial.
Exatamente. Porque a cannabis, a gente sabe, nós temos relatos, né? Tem muitas evidências empíricas e vivências. Pode até ser que as evidências científicas, por toda a dificuldade de se fazer ciência no Brasil e no mundo, por toda a burocracia, né? Por todos os critérios que são exigidos, o tempo de pesquisa, enfim, são vários A detalhes que proibição, fazem né? a própria proibição. Não dá conta, a ciência não dá conta de comprovar tudo, mas a nossa vivência como ativistas, como mães, como profissionais, é de que existem pessoas que conseguem se desinstitucionalizar, sair dos manicômios, sair dos hospitais psiquiátricos. Né? Recentemente você Exatamente. partilhou comigo, inclusive, uma realidade, que nós não vamos citar aqui para não comprometer as pessoas, de um colega que fez um trabalho na ala infantil de um hospital psiquiátrico, desinstitucionalizou a ala, acabou. As crianças que estavam Exatamente. lá, elas conseguiram com a cannabis ter uma qualidade de vida, ter uma reinserção social, a família conseguir manejar, inclusive, né, todas as questões que permeavam ali aquela ala, e com o uso da cannabis, essas crianças voltaram para o lugar delas, que é a casa delas, que é indo para a escola, que é convivendo, que é brincando, porque, afinal de contas, independente de qual seja a doença, o transtorno, o diagnóstico que tenham, somos seres humanos, Uhum. somos pessoas, somos filhos de alguém, somos, né, amigos de alguém, temos esse convívio. Então, eu acho muito grave e acho que tem essa. Não podemos deixar, não podemos ser inocentes em saber Isso. que nas entrelinhas há essa afirmação, né, de que não queremos a cannabis porque não queremos desinstitucionalizar essas pessoas. Hospitais psiquiátricos movimentam um recurso que é um recurso absurdo para ter uma qualidade Exatamente. de baixa, de não ter dignidade humana. A gente vê, Comunidades né, terapêuticas, né? exatamente, muitas comunidades terapêuticas se beneficiando. Quem está por trás dessas comunidades terapêuticas, né, são pessoas que são influentes politicamente, que têm envolvimento com a indústria farmacêutica, com a categoria médica. Então, não podemos ser inocentes e não fazer essas análises políticas também. Sobre esse Isso. parágrafo, acho que era isso que eu queria pontuar. Eu queria só acrescentar, Sus, para ilustrar, que eu faço uso diário de uma dose muito alta de maconha, porque eu tenho dor crônica e as minhas doses são, né, bastante altas e eu conheço centenas de pessoas que fazem uso diário, cotidiano, de doses altíssimas, que se houvesse essa dependência, esse nível altíssimo de gerar dependência, né, eu não conseguiria ficar. Ou se eu tivesse que parar, eu teria síndromes de abstinência, esse tipo de coisa, né? E já aconteceu por diversas vezes de faltar pela proibição, por causa da dificuldade de acesso, eu ficar sem meu óleo, eu viajar e não poder levar também por causa da proibição. E a única coisa que me acontece é as dores voltarem. Nenhuma síndrome de abstinência, nada. Ao passo que eu nunca usei, mas pacientes que eu conheço que usavam Rivotril, por exemplo, que tiveram problemas seríssimos, precisaram ser internados em hospital por causa dos efeitos de uma interrupção brusca, né, de um medicamento que é prescrito por esses mesmos psiquiatras que estão dizendo agora que a maconha causa dependência gravíssima, né? Isso é muito sério, isso é, né, muito irresponsável. Mas vamos para frente. Seguimos para o CFM e a ABP. Não, esse eu já li. Além disso, o consumo de drogas também contribui para a maior incidência de acidentes de trânsito, homicídios e suicídios, com redução no mundo e aumento no Brasil. Considera-se ainda que a descriminalização, ao aumentar o consumo, também amplia o poder do tráfico, contribuindo para maiores índices de violência. Nesse parágrafo, eu achei que foi a única coisa que se aproveitou de toda a nota foi quando ele diz que violência, acidentes de trânsito, essa coisa social complicada, né? Está diminuindo no mundo e aumentando no Brasil. Para mim, foi a única coisa que se aproveitou. Por Por que quê? será? Pode ser que seja porque no mundo se está legalizando o uso terapêutico e outros usos da maconha. E no Brasil, cada dia tem ficado mais difícil, né? E ao passo de que o álcool
né, que é o verdadeiro causador de todas essas coisas que eles atribuem à maconha, é o álcool. No Brasil inclusive, as indústrias do álcool patrocinam times de futebol, seleção brasileira, e é louvado, né? Quem sabe não é por isso que esse tipo de violência no trânsito, violência doméstica, está aumentando no Brasil e diminuindo no mundo. Né? Eles usam um argumento que é bastante contrário ao que eles estão dizendo. Né? É muita incoerência. É muito contraditório. Porque se aqui já está criminalizado, eles querem que continuem desse jeito e afirmam que aqui só tem aumentado os índices de violência e de acidente, então essa matemática aí não está fechando. Não está fechando. E aí, por drogas, eu volto a dizer, por drogas, precisamos colocar todas as drogas nesse pacote. Então, se, para a cabeça do CFM, da Associação de Psiquiatria, o que resolve o problema é proibir, é criminalizar, então vai ter que criminalizar tudo. Não dá para você deixar o álcool regulado e o tabaco regulado e todas as outras drogas reguladas e você criminalizar a maconha. Não faz sentido. Então, se é para ser coerente, vamos criminalizar tudo? Quem que quer? Não quer, porque nem a gente também está propondo isso. As drogas, elas estão aí se relacionando com a humanidade desde sempre, porque sempre existiram plantinhas que, ao serem consumidas, e isso foi experimentando mesmo, ninguém chegou com um manual lá para os nossos ancestrais e disse, olha, essa planta aqui vai deixar você doidão, não come não. Não existiu isso. A humanidade, ela se relacionava e foi, inclusive, aprendendo. Alguém comeu esse fruto aqui e morreu 2 dias depois, envenenado. Adoeceu, ficou lá grave, não conseguimos cuidar do seu morreu. Então, ninguém come mais esse fruto. Isso não aconteceu com a maconha. Há milhares e milhares de anos que a humanidade se relaciona com a maconha, domesticou a maconha, fez cruzamento entre plantas, fez vários experimentos. Ela permeava os cuidados com a saúde, a medicina popular, os usos ritualísticos, e ninguém nunca morreu por causa da maconha. Pelo contrário, o que é recente, na realidade, é a criminalização. A gente não tem nem 150 anos de distanciamento, porque também a gente nunca parou de usar. A humanidade nunca parou de usar cannabis. A criminalização, ela só trouxe todos esses problemas sociais que a gente já vem conversando sobre eles, Então, é isso. Eu acredito que há uma contradição que eles não conseguem nem ler a própria carta e fazer uma autocrítica, sabe? Enfim. Exatamente. Podemos seguir? Sim. Vamos ver o que é que vem aqui de novidades. Sim, mais uma vez afirmou, que isso aumenta o poder do tráfico, mas o tráfico só existe por conta da criminalização. Na experiência histórica, não há experiência histórica ou evidência científica que mostre melhoria com a descriminalização de drogas ilícitas. Pelo contrário, é nos países com maior rigor no enfrentamento às drogas que há diminuição do número de casos de dependência química e de violência relacionada ao consumo e tráfico dessas substâncias. No Brasil, um exemplo dessa abordagem é o combate ao tabagismo, que caiu de um índice de consumo de 50% na população em geral para cerca de 10%. Mas o tabagismo, ele não foi proibido. Outra contradição, se você traz o Brasil como exemplo e caiu o consumo de cigarro, foi por causa de quê? Vamos lembrar, antigamente tinha professor que dava aula fumando no birô, sentado dentro da sala de aula. Tinha médico que atendia fumando. Existiam várias campanhas publicitárias com a pessoa cavalgando, aquele galã bem bonito, sarado, cavalgando, aí ele para e já faz o quê? Acende um cigarro. Então, o cigarro, por muitas vezes, houveram campanhas publicitárias com bebês segurando cigarro. Exatamente. Por quê? Porque existia uma indústria que queria se consolidar aqui no Brasil e houve esse investimento milionário numa campanha mediática. E o tabaco, sabemos que faz mal, houve o quê? Uma regulamentação. O Estado se colocou e disse, ei, peraí, vamos rever esse negócio aqui, que isso aqui não está dando certo, não.
Vocês vão até poder vender a droga de vocês, mas não pode fazer campanha, não pode ter mulher grávida, não pode ter bebê, não pode ter médico fumando. Criaram-se regras e critérios que a indústria do tabaco ela teve que se adequar para manter a sua droga sendo comercializada. Então, o tabaco, o consumo do tabaco no Brasil diminuiu, não foi porque o tabaco foi criminalizado, que é mais uma incoerência com a proposta da carta. Foi porque o Estado se colocou no seu lugar de se responsabilizar por isso. E aí houve toda uma campanha educativa, não para dizer não fume, mas olha, os riscos são esses. Você quer fumar, você pode ter câncer de pulmão, você pode ter problema de câncer de pele, impotência, e aí vem todas aquelas imagenzinhas, inclusive, que agora são obrigatórias a ter no verso da embalagem do cigarro, né? Vai, amiga. Exatamente. E se pode falar nas escolas, por exemplo, né? É o que se pretende com a regulamentação de todos os usos da maconha e até de outras substâncias que se faça, né? É se poder falar, se poder educar as crianças e adolescentes desde pequenos a entenderem, né? E não sair usando como acontece hoje, né? O uso lá fora se faz de conta que a juventude, principalmente, que é, segundo até argumentos desses médicos, é a mais prejudicada, se faz de conta que a juventude não usa e a juventude faz de conta que não usa. Exato. E todo mundo sai prejudicado. Não se pode falar, eu me lembro de poucos anos, um ano antes da pandemia, houve um problema numa escola aqui em João Pessoa, porque um professor abordou, né, a temática maconha, falando dos riscos, falando do uso terapêutico. Foi uma celeuma na escola, porque se falou disso. Quando a gente sabe que boa parte daqueles adolescentes entre 17 e 18 anos faziam uso ali. Exato. E que se talvez tivesse tido acesso a essa orientação, né, ninguém está dizendo que é para usar. O que a gente gostaria que acontecesse era exatamente como acontece com o tabaco. Né? E eles trazem exatamente o tabaco como um exemplo, que seria ótimo que fosse seguido como é com o tabaco. Realmente ele foi proibido, né? Seria ótimo que com o álcool se fizesse o que foi feito. Hoje em dia, em certos ambientes, as pessoas têm vergonha de fumar, né? É constrangedor. Ah, mas você ainda fuma? Chega a ser ridículo a pessoa ainda fumar. E isso podia ser feito com outra substância, né? Mas manter proibido é fechar os olhos, né, para uma realidade que existe. Porque se eu qualquer uma das 18 pessoas que nos assistem agora e das que ainda vão assistir depois, quiserem acordar de manhã e usar e fumar um cigarro de maconha, independente de onde ela mora no Brasil, ela vai ter acesso a isso. Ela vai fazer uso. E muitas vezes sem o conhecimento necessário para lidar com aquela substância, né? E isso, o álcool e outras coisas, nem se fala. Então, de fato, seria um ponto que seria positivo, né? Que se fosse do jeito que eles dizem. E vejam só, é um dado sério esse que eles trazem, da redução do consumo do tabaco, que inclusive é uma substância legalizada no Brasil e que não traz benefício terapêutico nenhum, né? A maconha, pelo menos, tem propriedades terapêuticas. Até para quem fuma, ela tem propriedades terapêuticas. Atua no sistema que nós temos de regulação do equilíbrio do corpo, né? Mas o tabaco, nada, nem isso, é só negativo. E segue, né, sendo permitido, porém controlado. Por que não se fazer isso com a maconha? Que é muito menos danosa e mais segura do que o tabaco. E você tocou num ponto importante, sabe, Sheila? Não precisa a gente ir muito atrás, não. Quando eu era criança, eu ia na mercearia. Meu pai era fumante, hoje não é mais. Eu ia na mercearia e eu comprava uma carteira de cigarro para ele. Se eu quisesse comprar uma garrafa de cachaça, uma bebida, comprava, não tinha problema nenhum, porque não havia essa regulamentação, né, do Estado. Hoje em dia, como você falou no início, a cannabis ela está aí, ela tá legalizada, no sentido de que é muito mais fácil você conseguir. Olha como isso é contraditório. Fumar maconha, conseguir um baseado na porta de uma escola de ensino fundamental, de uma escola de ensino médio, do que você conseguir um óleo para fazer tratamento. E aí, quando
uma Exatamente. regulamentação, a gente não conversa com as nossas crianças e adolescentes sobre isso, não faz campanhas de conscientização, campanhas educativas, que o Estado deveria estar fazendo isso, e a gente não regula a venda, porque é o tráfico que está totalmente dominando esse comércio existe, a gente não pode negar. Então é muito mais fácil um adolescente conseguir, na esquina da escola, um baseado para fumar, sem nenhuma informação, sem saber que planta é essa, sem poder chegar em casa, né, se tiver uma reação desagradável, e contar para a mãe, contar para o pai, contar para alguém da família, ó, fumei um baseado, não estou me sentindo bem, agora o que é que eu faço? Então, isso coloca, na realidade, as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, a nossa juventude, numa área de desamparo, de risco, muito maior do que quando você regulamenta. Porque a regulamentação, ela vai trabalhar, inclusive, né, vai formalizar esses comerciantes, e os comerciantes eles vão ter que seguir regra. É proibida a venda para menores de 18 anos, exceto para o uso medicinal e terapêutico, né, que aí já é um outro processo, mas para o uso social, para o uso lúdico, né, para o uso recreativo, como chamavam, né, porque é muito mais do que recreativo. Ninguém vai fumar um baseado para passar mal, então é um uso terapêutico também. A criminalização, ela traz esse prejuízo, né? Então é muito contraditório com isso que eles estão trazendo, com essa argumentação que estão trazendo. Exatamente. Posso Bora lá, vamos lá. Contra os riscos embutidos nesse debate, o Estado brasileiro deveria investir em estratégias efetivas para o combate ao tráfico de drogas, fortalecer ações preventivas e educativas, especialmente junto à população social e economicamente mais vulnerável, e ampliar e qualificar a rede de assistência médica e psicossocial aos usuários. Aí aqui, o que é que a gente lê? O que é que eu leio de cara? Quando diz que o Estado deve investir em estratégias efetivas de combate ao tráfico, o que mais se faz neste país é investir no combate ao tráfico. Agora me diga qual foi o resultado nesses últimos 100 anos que nós tivemos com essa política de enfrentamento ao tráfico. Nenhum, na realidade, nenhum benéfico, porque o tráfico ele só se fortalece, ele só se amplia. Quanto mais repressão, mais se ramifica para ficar difícil de reprimir. Então, esse enfrentamento ao tráfico que está sendo estimulado nessa nota é o quê? A violência, é esse encarceramento da população jovem, preta e periférica. São essas balas achadas, né? Porque não são perdidas, que estão matando as crianças nas periferias. Então, é isso que se estimula. Para mim, o investimento tem que ser na via contrária. Vamos tentar uma outra estratégia, porque não está dando certo. Se tem uma coisa que não deu certo no Brasil, foi essa ideia que se tem de que a violência vai fazer com que se combata o tráfico de drogas. Para mim, isso aí já está totalmente fracassado. E aí eles tentam trazer uma preocupação com essa população social, né, e economicamente mais vulnerável, sem fazer nenhuma análise do contexto. Essa população, ela vive, inclusive, não estou querendo aqui passar pano para o tráfico, né, usando uma expressão popular. Mas essa população que é vulnerável, que é socialmente vulnerável, que vive na periferia, ela, inclusive, às vezes é protegida pelo tráfico. Uhum. O tráfico, inclusive, ele ocupa uma lacuna do Estado. Às vezes é o tráfico que garante um projeto social naquela comunidade, que as crianças tenham acesso à cultura, à educação. Às vezes é o tráfico que, diante de uma emergência, né, numa situação de saúde, quando a pessoa sabe que na saúde pública vai ser difícil ter o acesso, eles vão lá e financiam. Lógico que por trás disso também tem o interesse de manter ali o poder, né? O poder do território. Mas não faz essa análise social, né? Vai, amiga. Exatamente. E eu não sei se as pessoas aqui que estão nos assistindo já pararam para pensar que, se a gente acompanha os noticiários, a gente vê que morre muito mais gente nessa guerra às drogas do que usando drogas. As drogas ilícitas, né? Tirando o álcool, porque o álcool é um caso à parte e é aplaudido e, inclusive, consumido por esses que fazem parte, inclusive, né? Boa parte desses que certamente escreveram esta nota, não sei quem escreveu, mas os órgãos que representam costumam, inclusive, fazer festas
né? Quem não faz no seu órgão de trabalho, na sua empresa, festas que dificilmente não tem uma cerveja, um vinho, um uísque, uma cachaça. E se convive muito bem com isso, e se aplaude e está tudo certo. Muitas vezes, ao sair daquelas festas, os acidentes acontecem, como a gente vê, pelo menos aqui em João Pessoa, no nosso noticiário cotidiano. Mas essa substância extremamente danosa, social e individualmente, ela não é nem tocada, né, que é o álcool. E aí, a maconha, ela aparece como a promotor de desorganização, de desarranjo social, aparece como a grande vilã dessa história. E justificando este combate, que não se imagina, por exemplo, em estratégia de combate ao tráfico de drogas, como com a legalização. A maior estratégia de combate ao tráfico seria a legalização, o controle, a educação, isso que eles mesmos relatam que foi feito com o tabaco, né? Exato. É somente invadir as comunidades pobres e periféricas, geralmente de pessoas pretas que habitam aqueles locais, e como você disse, né, a gente vê enxurradas de balas perdidas, que são balas perdidas que sempre encontram os mesmos corpos, né? Há 2 anos atrás, a gente teve, no que apareceu na mídia, eu contei 23 crianças mortas dentro de casa, voltando da escola, dentro de uma van, né, em um parquinho. Crianças que, inclusive, teve caso no Rio de Janeiro das residências cercadas pela Força Policial de Combate ao Tráfico, a residência cercada só com crianças e adolescentes dentro, e a polícia abrir fogo contra essas pessoas. Isso é estratégia de combate a quê? De combate a uma população. Porque se essas crianças morrem na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, não haveria esse tipo de abordagem. Então, assim, é um discurso hipócrita, é um discurso irresponsável e que só perpetua essas mortes. Eu costumo dizer, as pessoas dizem muito assim, que a guerra às drogas, ela não deu certo. E eu acredito que ela está dando certo, porque, no meu entendimento, ela foi construída, né, o fundamento legal da guerra às drogas, ele foi construído para, na prática, encarcerar e exterminar essa população, né? E isso está acontecendo todos os dias nos noticiários, a gente não precisa ir muito longe, basta ligar a TV que a gente vê. Então, que estratégia de combate ao tráfico é essa? Né? É um combate à população preta, pobre, periférica. Se a gente for ver os encarceramentos, os presídios no Brasil, como estão lotados de jovens pretos, né? A maioria deles sem nenhuma passagem anterior pela polícia, presos por portar, às vezes, um cigarro de maconha, né? Pouquíssima coisa, enquadrados por tráfico, porque a lei não diz quem é traficante e quem é usuário de forma objetiva, fica tudo a critério da interpretação da autoridade jurídica policial do Ministério Público, e isso é muito sério e a gente precisa ser responsável em lutar contra isso, porque há uma população sendo dizimada. E, por outro lado, os usuários que fazem uso abusivo dessa substância continuam fazendo uso abusivo e continuam tendo complicações e comorbidades decorrentes dela. Então, é quase como se a pessoa adoeceu e você dá um remédio para matar a pessoa, uma bactéria. Você dá um remédio para a pessoa morrer, mas a bactéria continua viva. É o que está acontecendo nessa estratégia aí de combate, né, às drogas, infelizmente. É triste. É triste e quando a gente... Ainda um parágrafo, eu acho, né? Meu sinal está cortando, Sheila? Eu vi mensagem aqui de Soraya dizendo que meu sinal estava instável. Você está me ouvindo bem? Cortou um pouquinho, mas agora já voltou. Tá. É importante também a gente reforçar que a rede de assistência social ao qual o CFM se refere também na nota, é uma rede que ela precisa passar por uma atualização. Quem é usuário de droga, a grande maioria não quer chegar num CAPS-AD, por exemplo, que é o CAPS, né, de referência para álcool e outras drogas, e sofrer preconceito, retaliação, né, de repente ser empurrado ali goela abaixo, uma religião específica que não faz sentido para a pessoa, e ser, mais uma vez, sofrer o preconceito de ter a coragem de ir lá
falar e assumir que é um usuário de droga, né? Então, hoje em dia, existe ainda um movimento, né, que fica na resistência, reforçando a importância de uma política de redução de danos, né, na luta antimanicomial, mas a onda, ela vem muito mais forte nesse sentido de, além de criminalizar esses usuários, de trazerem essa noção do encarceramento, mas o encarceramento que não é uma prisão, né? Uma clínica de reabilitação, que é o que está acontecendo com as comunidades terapêuticas, né? Que você chega ali e é negado, inclusive, a você uma assistência para esse processo, né, de desmame, vamos dizer assim, ou de cuidar desse processo de dependência gradativo, né? Ou você para de usar abruptamente e aí você sofre essas reações que são, às vezes tem pessoas, né, que relatam assim vivências de quase morte, né, com essa abstinência abrupta e a instituição de repente uma maconha por essas substâncias, os remédios, né, psicotrópicos. Então precisa ter, quando você cita isso, essa rede de assistência, precisa que a gente também traga isso para o debate. Se faz urgente a gente conversar sobre redução de danos e sobre essa política, para que ela seja, de fato, uma política acessível, inclusiva, acolhedora, né? O que não é a realidade da maioria hoje dos serviços que trabalham com usuários de drogas. Então, era só para fazer essa complementação. E aí, por fim, né, caminhando para o último parágrafo, assim o CFM e a ABP, com base em argumentos técnicos e éticos, e em defesa dos interesses da maioria da população que sofre as consequências geradas por esse problema grave e complexo, com impacto negativo na saúde e na segurança individual e coletiva, apelam para que esse tema seja analisado com o devido critério, ouvindo a sociedade e buscando soluções que atendam aos interesses da nação. E aí? Quais foram os argumentos técnicos? Eu não vi nenhum era isso que eu ia pontuar. Porque, para mim, um argumento técnico é dizer, olha, quando você fuma maconha, os canabinoides, eles vão interagir com tais receptores, né, neurológicos e vai causar... Isso, não, a explicação técnica que a gente vê é justamente defendendo o uso terapêutico. De que nós temos um sistema endocannabinoide, né? Que os fitocannabinoides, eles têm, ali são irmãos gêmeos dos nossos endocannabinoides, né? Então, eles chegam, inclusive, para substituir para substituir essa ação, quando o nosso sistema endocannabinoide está precisando de um reforço, os fitocannabinoides, eles podem chegar e dizer, estou aqui para te ajudar. Então, não é que, meu Deus, há uma justificativa técnica impossível. Não, foi justamente as evidências práticas, empíricas, né, as vivências, que fizeram com que pesquisadores tivessem o interesse de saber por que é que essa danada dessa maconha causa tudo isso. As pessoas ficam mais relaxadas, as pessoas não né, têm um alívio na dor, tem uma resolução para epilepsia de difícil controle, que nenhuma droga hoje existente na indústria farmacêutica consegue ter uma ação semelhante. Por que é isso? Foi quando a gente descobriu que nós temos um sistema endocannabinoide. Então, para mim, argumento técnico é você, enquanto um conselho de medicina, trazer ali, esmiuçar ali, porque é que eles estão afirmando que causa psicose, aqui não tem nenhuma referência. Se eles pautam tanto que não tem evidência científica, né, em torno dos benefícios do uso da maconha, cadê as evidências de que isso que é o contrário, que faz mal? Porque eu posso mandar, se o CFM quiser, a gente monta uma biblioteca para eles. Exatamente. Porque eu acho um pouco... E ainda leva os casos, né, Suzy? E ainda leva os casos, né, com todos os nossos registros, exames, com toda essa análise médica, né, dos médicos que são os nossos prescritores, né, que estão aí na resistência também, que estão se expondo também. Então, nós, na realidade, eu acho que é um pouco de preguiça também você dizer que não tem evidência científica. Porque se você for, né, nas plataformas onde são publicados os artigos e colocar lá cannabis, vai aparecer uma infinidade de estudos. Mas eles nem trazem os argumentos técnicos, os argumentos éticos, e não
não citam as evidências. Eu queria saber qual é a fonte que esse povo está bebendo para eu passar longe, porque está totalmente descolada, desconectada da realidade, tanto da realidade prática, vivencial, do movimento associativo, né, do ativismo canábico, como também da realidade da ciência e das evidências científicas. E da prática médica também. O número de profissionais médicos que estão estudando, né, às vezes até de forma independente, e que estão aí na resistência prescrevendo cannabis porque acompanham a melhora dos pacientes, só cresce. E o conselho vem na contramão disso tudo, né? Inclusive deixando desprotegidos, né, vulneráveis os profissionais que estão trabalhando com isso. Então, mais uma vez, eu reafirmo, né, a minha análise de que essa carta é uma carta desconectada da realidade, todas as realidades, uma carta sem fundamentação técnica, sem fundamentação ética, sem responsabilidade social e sem a responsabilidade com a categoria ao qual esse conselho deveria estar dialogando e também cuidando, né, protegendo. Exatamente. E, paralelo a isso, né, hoje estava acontecendo no Senado Federal uma discussão sobre esse tema. As falas eram daí para pior, né? Nós tivemos falas terríveis, né, totalmente desconectadas da realidade, mas a gente tende a achar que essas pessoas estão apenas defendendo a sua opinião e não conhecem a realidade, né? E eu queria destacar, acho que a gente já se encaminha para o final, talvez abrir algum momento de perguntas, se alguém quiser se manifestar, mas eu vejo também uma má fé nisso, né? Uma intenção, porque são médicos de muito tempo, né? Quem chega, por exemplo, à presidência, às estruturas maiores do CFM, não se formou recentemente, já tem uma prática. Da mesma forma, e mais grave ainda, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que trabalha com saúde mental e que devia ter um amplo conhecimento, né, do uso da maconha para as mais diversas patologias, né, que interferem na qualidade de vida de quem tem qualquer transtorno, qualquer afetação em termos de saúde mental. E essas pessoas não podem ser, né? A gente não pode imaginar que esse posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria e do CFM é por desconhecimento. Não é possível. Eu sou da área jurídica. Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Eu faço uso, meu pai, minha mãe, meu filho, né, minha família toda aqui em casa, temos um cultivo em casa autorizado. Há 10 anos que nós fazemos uso, nós não somos da área de saúde, ninguém na minha casa, e nós temos um conhecimento robusto, consistente, tanto teórico quanto prático, nesses 10 anos, acompanhando o paciente à frente de uma associação. Não é possível, eu não admito, né, eu não consigo conceber que uma entidade que representa uma categoria num país continental como o Brasil, né, como é a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CFM, emitam uma nota dessa com um posicionamento tão absurdo e contrário à ciência atual por desconhecimento. No meu entendimento, há o conhecimento, sim, das propriedades terapêuticas da maconha, há o conhecimento, sim, do que tem havido fora do mundo, desse mundinho brasileiro aqui do CFM, do que tem havido em outros países, inclusive que regulamentaram todos os usos da maconha, e há uma fé no sentido de manter esse estado de coisas para ter algum benefício. E aí a gente pensa no surgimento, depois a gente pode até, algumas pessoas falaram aqui nos comentários, né, da história da proibição e tal, a gente pode depois até um dia pensar numa live contando essa história, porque a maconha foi proibida no Brasil por racismo e fundamentada, né, embasada em teorias médicas higienistas, né, naquela ideia de Lombroso, né, lombrosiana, de que há um perfil criminoso, e geralmente o perfil do criminoso, o perfil do maconheiro era o preto, pobre, periférico, como é ainda hoje. Então a gente não pode fechar os olhos para essa realidade que é social e que é perversa, né? Uma realidade em que um grupo de pessoas que deveriam estar fazendo ciência no Brasil em defesa da população,
em defesa da qualidade de vida e da saúde da população, se encastela ali no seu mundo privado, regado de benefícios, para manter esse estado de coisas e manter-se nesse estado de benefícios. Hoje, inclusive, no Senado, a gente ouviu falas emocionadas de parlamentares que são financiados pela indústria farmacêutica. Psiquiatras que são parlamentares que são financiados pela indústria farmacêutica, inclusive uma indústria nacional que tenta a todo custo colocar no SUS um canabidiol isolado que ela produz a partir de extratos da maconha para ganhar dinheiro sozinha. Já tentou, inclusive, patentear uma diluição de óleo que eu faço na minha casa, que Suzy faz na casa dela, que os pacientes podem fazer. Então, uma empresa farmacêutica brasileira que tenta patentear uma diluição de óleo que pode ser feita de forma caseira, para depois incluir isso no SUS e ganhar rios de dinheiro sangrando o SUS às nossas custas, isso é, no mínimo, absurdo, para não dizer um palavrão aqui em público. Então, é importante, né, a gente vai tentar deixar essa live gravada para que a gente se conscientize e a gente se posicione mesmo, porque se trata de uma atitude de afronta à população brasileira, né, de má fé e de desrespeito às pessoas. Eu acho isso muito grave, que deveria, como Suzy falou, é um comportamento que a gente poderia dizer que é um comportamento criminoso, né? Essa postura desses órgãos que deveriam estar aí defendendo, né? E a gente, claro, que excetua psiquiatras e outros médicos que estão apoiando essa nossa causa, que se arriscam e se mantêm prescrevendo, que se mantêm ao lado dos pacientes, né? Médicos que estão sendo punidos pelos conselhos regionais, até pelo Conselho Federal. A gente sabe de médicos que estão respondendo a processo, mas que continuam firmes e fortes, né? Ao lado da verdadeira ciência e ao lado dos pacientes, sem esses posicionamentos acalorados no sentido de se manter nessa postura que, como Suzy usou uma expressão maravilhosa para mim, é essa postura manicomial, né, de querer manter sob controle deles, a população. Né? Por isso, mais me alegra ainda o surgimento da Sobeca como essa entidade de enfermeiras e enfermeiros que, com certeza, vão ser muito importantes nesses embates políticos que a gente, né, vai precisar travar a partir de agora. Exatamente, Sheila. E só para complementar tudo que você traz, nós não podemos também, né, romantizar ou sermos inocentes nessa análise de que para um conselho, né, e uma associação como essa lançarem uma nota às vésperas da votação, né, da discussão, né, que estava acontecendo, que está acontecendo, pela descriminalização do porte de drogas, isso não é, né, descolado, né, de intenções. E é como a gente falou, a criminalização, ela movimenta toda uma cadeia, né, que lucra com isso, lucra tanto com essa higienização que se faz, né, em nome da guerra às drogas, de exterminar essa população, né, jovem, preta e periférica, como também lucra-se com a criminalização, né, e a redução do acesso, porque o objetivo é que a indústria farmacêutica domine isso, sintetize isso, né, distancie isso cada vez mais da planta, né, do fitoterápico, né, vai fazendo esse distanciamento e manter ali um mesmo grupo cheio de privilégios que sempre teve dominando tudo, né, porque se você for analisar o perfil, né, de quem compõe essa categoria profissional, é um perfil que claramente é um perfil de pessoas que estão cheias de privilégio, né? O incômodo, inclusive, por projetos, né, do governo que garantiram acesso a essa população preta e periférica a fazer um curso de medicina é grande por conta disso. Porque quando uma pessoa dessa, que está lá na comunidade, que sabe da realidade, entra, ela vai questionar, ela vai ter uma prática diferenciada, né? Ela vai assumir esse compromisso ético com o cuidado com aquele ser humano que está ali na sua frente. Ela vai utilizar esses conhecimentos em benefício do coletivo, não apenas em benefício do seu enriquecimento. Então, a criminalização da maconha, especialmente, ela continua tentando fazer uma manutenção de vários poderes, né, desses homens brancos, né, cis, héteros, geralmente
médicos que são filhos de médicos, que são filhos de médicos, que são filhos de médicos, que estudam em escolas boas e que são quem tem acesso, inclusive, né, a essa formação. Então, é preciso também que a gente tenha esse entendimento, né, de que o movimento canábico, o movimento associativo canábico no Brasil, ele tem um perfil que é contra-hegemônico, porque foram as mulheres, as mães de crianças com deficiência, né, que começaram tudo, que abriram caminho, e questiona-se todos esses poderes, né, que alicerçam esse sistema maior, né, do capitalismo que é feroz, né, com isso. E nós, e aí eu falo como mãe, eu falo como enfermeira, e eu falo também com muita tranquilidade por esse coletivo, né, que atualmente eu estou representando. Falo também pela Liga Canábica, né, como associada, né, mãe de paciente e paciente que sou, porque sei que nossos princípios, nossos valores estão afinados, de que nós não vamos nos calar, como nós colocamos na chamada para a live, nós não vamos desistir da luta e nós não vamos, principalmente, deixar de garantir qualidade de vida, dignidade humana e saúde para os nossos filhos, nossas filhas, nossos familiares e para nós. Então, eu hoje me considero, né, como eu já disse para você, muito mais do que uma ativista. Antes de ser uma ativista, eu me considero uma pessoa que foi escolhida mesmo por essa planta, né, que representa essa força, né, de que eu acredito, essa força divina que move o planeta, né, que cria todos esses recursos naturais. Nós estamos falando de uma planta de poder. Então, eu me considero hoje uma pessoa que está a serviço dessa sabedoria, dessa medicina, a medicina da cannabis, a medicina dessa planta de poder que é, inclusive, acessível. Ela nasce, ela está aí para viver nos nossos quintais, né, para ser devolvida, como o Aloysio até mencionou aqui, na farmacopeia, e a gente voltar a se relacionar com ela como a gente se relaciona com o boldo, com o hortelã, com a carqueja, né, com a quina, com várias outras plantas que têm ações terapêuticas e que também precisa ter um uso cauteloso, um uso acompanhado. A gente não nega que a cannabis, por ser uma planta de poder e ter uma farmacocinética, né, e uma bioquímica complexa, é uma planta que todo mundo tem que usar de qualquer jeito, não. É justamente por isso que nós queremos uma regulamentação, porque a gente quer ter acesso à informação. Quem hoje compra do tráfico não sabe que planta é, se ela é mais rica em CBD ou em THC, se ela passou por um cruzamento, né, uma modificação genética, se ela foi cultivada de forma orgânica, porque geralmente os cultivos não, né, por serem proibidos, eles precisam ser rápidos, ser ágeis, né, produzir plantas que tenham um efeito muito potente, e aí usa agrotóxico, usa pesticida, usa várias coisas que não são legais para o nosso consumo. A gente quer ter acesso à planta de qualidade, a saber o que está comprando, a saber como usar, a ter um profissional de saúde, né? Ali na minha unidade básica de saúde que possa me orientar como é que eu vou usar, como é que faz a vaporização, como é que faz o extrato, como é que faz a pomada, como é que faz um óvulo vaginal para usar no climatério e na menopausa. Então, como é que faz um supositório? Existem inúmeras possibilidades da gente se relacionar com essa planta, de usar de forma terapêutica, de forma segura e combatendo de forma efetiva, sem exterminar nossa população, né, jovem, preta e periférica, combatendo essa comercialização, que eu não vou nem chamar de ilegal, mas eu vou chamar essa comercialização legal, livre mesmo, porque está livre, está aí, ninguém chega para orientar, né? Inclusive, para finalizar, eu também quero dizer que nós vamos continuar na resistência, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, nós vamos continuar levando informação, a gente vai continuar, né, nem que seja remando contra a maré, porque é algo que para a gente faz sentido, a gente vive isso todos os dias. E o nosso trabalho ele não pode estar descolado de uma reparação histórica por todos os danos que foram causados, aí sim, para a população de uma forma geral aqui no Brasil, né? Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, até essas pessoas que estão aí, né, envolvidas com esse comércio, né, com o tráfico, elas precisam serem consideradas, né, e fazerem parte, inclusive, dessa cadeia, já que já trabalham com isso.
o que a gente pode fazer é melhorar, é regulamentar todo mundo, é arrecadar imposto, é dar as orientações sobre o cultivo, é dar as orientações sobre o manejo seguro, enfim, estamos aí, né, estou aí me colocando na resistência, não só como mãe, mas como profissional de saúde e como representante também hoje dessa associação que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica. E aí, para já ir me encaminhando, né, para finalizar, que já vou pegar minhas crianças na escola, eu quero dizer para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, quanto eu estou grata por estar mais uma vez aqui com você, porque se hoje temos a Sobeca e se hoje estou, inclusive, né, nessa missão de estar meio que coordenando, né, esse processo, esse coletivo, a minha primeira escola, com certeza, né, foi a Liga Canábica, continua sendo a Liga Canábica. Você é uma das mulheres incríveis que iniciou esse movimento, que tem uma história linda, inclusive, para quem quiser conhecer, e em quem eu me inspiro muito para continuar puxando força ali, a gente não sabe nem de onde, né? Por isso que eu acredito nessa força divina, para dar conta dessa demanda, de ser mãe de uma criança atípica, né? De ser voluntária, de ser associada à Liga Canábica e de hoje estar à frente da Sobeca. Então, mais uma vez, gratidão, que a Liga Canábica tenha vida longa, né? E possa estar aí prestando esse serviço, né? Esse bem público que vem prestando ao longo desses anos. Gratidão imensa. Que bom, obrigada demais. Você também, Suzy, é uma pessoa que a Santa Maria me deu de presente. Eu digo, desde que eu conheci, né, a Santa Maria no uso com Pedro, não sei se quem ainda resta aí sabe do meu filho que tem uma epilepsia muito grave, né, usava 16 comprimidos por dia, 4 anos, desde meses, né, mas quando eu usar a maconha ele tinha 4 anos e meio, tomava 16 comprimidos por dia de 5 convulsivantes diferentes, tomava tarja preta, tomou antipsicóticos, e nós conseguimos retirar tudo isso dele com o uso da maconha. Eu digo que ele é o maconheiro caçula daqui de casa, né? Foi o primeiro maconheiro daqui de casa, e a Santa Maria, entrou na nossa casa pela porta da frente, e assim como o Suzy, eu também me sinto escolhida por ela, né? Por ela, estou aqui falando com vocês ao lado. Infelizmente eu não posso mostrar, mas eu estou ao lado das minhas plantas. E é uma força muito grande, né, da natureza, que vem para nós através da Santa Maria. Eu me sinto escolhida por ela. E como Suzy disse, a gente não vai desistir, porque o nosso propósito é maior do que nós, né? É ela que nos conduz, é ela que nos inspira, é ela que nos motiva e que traz para nós mulheres, assim como você também, Sus, maravilhosas, que são inspiração, que são força, né? A gente tem essa experiência. Quando uma está fraquejando, a outra chega e ajuda a erguer, né? E é esse coletivo, né? Principalmente, né, na nossa fraternidade de mulheres, né, em torno da Santa Maria, e nós não vamos desistir, né? Não são cartas como essa que vão nos fazer dar um passo atrás. Pelo contrário, a gente vai para cima com força, com fé, com perseverança, com muita ousadia. E eu quero terminar com uma frase de outra mulher que foi vítima de um assassinato há exatamente 40 anos, no dia 12 de agosto, Margarida Maria Alves, que é uma inspiração pessoal na minha vida. Sempre foi uma agricultora, mulher, que foi assassinada na frente de casa, diante do filho e do marido, com um tiro de 12 no rosto, e cujo crime, cujo assassinato nunca foi punido, né? Ninguém foi punido por matar a Margarida, mas ela vive, né, em cada uma de nós, ela vive no nosso desejo de fazer desse mundo um lugar melhor para se viver. E eu queria terminar agradecendo a todos vocês que ficaram conosco com uma frase de Margarida que ela dizia assim, atribuem a ela, na verdade, esta frase, que ela dizia muito. As pessoas diziam, mas você não tem medo de enfrentar esses fazendeiros? Aí ela dizia, medo nós temos, mas não usa. E é isso, né? Medo nós temos. A gente, de vez em quando, né, balança, mas a gente não usa porque a Santa Maria... Uma pessoa aqui perguntou por que eu uso a Santa Maria. Santa Maria, depois a gente também pode pensar numa live explicando isso, né? É o nome sagrado da maconha, para quem faz o uso ritualístico aqui na Liga Canábica, a gente também caminha.
sob essa inspiração do uso ritualístico da planta, que, em breves palavras, é a Santa Maria, Mãe de Jesus, que traz para nós essa energia de cura através dessa planta sagrada, né, a que se dá o nome de Santa Maria em homenagem a ela. E é por ela que a gente caminha, na inspiração dela que a gente caminha. E obrigada, Suzy, obrigada a vocês todas e todos que estiveram conosco. Vamos ver se a gente volta a fazer lives, né, Suzy? Para conversar com a galera. Joia. Gratidão. Vamos ver. Depois Gratidão, a gente pede. gente. Quem quiser sugerir lives, assuntos, temas, fale aí nos Instagrams da Liga e da Solbec e a gente vai fazendo conforme a encomenda. Sigam o Instagram, sigam nossos Instagrams também para apoiar aí nosso trabalho virtual. Isso, joia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, Sheila. Beijo. Tchau, tchau. Salve a live, viu, amiga? Sim, e agora que eu não me lembro? Vou tentar, vou ver se eu sei como é. Tá, Beijo. vai conseguir. Tchau. Beijo.